Fala galera, Fernando Nóbrega aqui, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria Raf. Hoje a gente está para gravar mais um vídeo e vamos falar sobre palavras que vocês não sabem o que são na cerveja. Resumindo, a gente vai fazer uma espécie de glossário para explicar o que é IBU, ABV, Session, Plato, High Gravity, coisas que às vezes aparecem aí no nosso mundo da cerveja e nem todo mundo está habituado. Para nos acompanhar nesse papo, vou tomar aqui a nossa Galega do Alecrim, nossa Cream Ale. Antes de começar, quero convidá-los mais uma vez a responder a nossa pesquisa. Está disponível no raf.com.br. Essa é a última semana para você responder e ganhar 10% de desconto no Covil. Então corre lá e responde. Começando com IBU. Muitos de vocês perguntam o que é IBU porque está lá na template do Covil, então vamos tirar logo essa dúvida. IBU significa International Bitterness Unit, que é uma unidade de amargor universal. Ela significa justamente para mostrar o teor de amargor daquela cerveja. Então quanto mais alto o número do IBU, mais amarga é a cerveja. Mas aí tem que ter um cuidado, porque nem sempre o IBU mais alto significa que a cerveja vai lhe dar uma sensação de mais amarga, porque essa sensação que a gente sente de amargor vai ter vários outros aspectos de influência, né? Por exemplo, o teor de dulçor da cerveja. Então a cerveja pode ter um IBU muito alto, mas também ser uma cerveja muito doce, e esse dulçor equilibrar com o amargor, de forma que você não sinta o amargor tão forte. Enquanto uma cerveja que tem um IBU mais baixo, pode ser que tenha menos doce ainda, e você vai sentir mais amargor. Então é isso, IBU significa amargor, mas tem que ter cuidado com isso que eu falei. Outra sigla que tem lá no template do Covil é ABV, que significa Alcohol by Volume, ou seja, é o álcool da cerveja. Então a Galega do Alecrim, por exemplo, tem 4% de ABV, 4% de álcool na cerveja. A mesma coisa, quanto maior esse número, mais alcoólica é a cerveja. Tem algumas outras siglas que estão relacionadas ao álcool da cerveja e à fermentação em geral, que eu vou falar aqui. OG e FG. OG significa a gravidade original da cerveja e FG a gravidade final. Essa diferença de gravidade é o que a gente faz a leitura para identificar quanto de açúcar foi fermentado e quanto de álcool foi gerado naquela cerveja. Então, antes de começar a fermentação, a gente faz uma leitura da gravidade da cerveja, que é o teor de açúcar que tem ali, e no final a gente faz a leitura de quanto ficou ao final de todo o processo de fermentação. Com essa diferença a gente calcula o álcool. Tem também Brix e Plato, são duas palavras que você pode ouvir falar aí, que são unidades referentes a essa questão de gravidade. Então, se você ouvir qualquer coisa relacionada a Brix ou Plato, está relacionado a essas leituras de gravidade e são unidades que a gente vai usar para fazer também essa diferença, beleza? Outras palavras que agora tem a ver mais com o processo ou característica da cerveja. Dry hopping é uma palavra que está muito em voga porque a maioria das IPAs hoje usam dry hopping, que é uma técnica de lupulagem feita na cerveja depois da cerveja já ter passado pelo processo de fermentação ou então quando ela está no finalzinho do processo de fermentação. Para que serve o dry hopping? A gente vai inserir o lúpulo na parte fria do processo, né? Então a cerveja já não está mais fervendo. Na parte da fervura a gente tem uma adição de lúpulo ali, mas como está fervendo, tem muita volatilidade dos aromas. Então a gente ganha muito amargor, mas perde muito aroma. Quando a gente faz o dry hopping, que não tá, a cerveja está na temperatura baixa, a gente não tem essa volatilidade de aroma. Então a gente não tem tanto ganho de amargor, mas em compensação, aquele aroma de fruta cítrica e tal que o lúpulo americano traz, ganha muito quando a gente faz o dry hopping. Então, dry hopping é uma técnica de lupulagem com a cerveja. Outra coisa que está relacionada à característica da cerveja, Session. É muito comum a gente ver Session IPA, Session alguma coisa. Quando você vê essa palavra Session antes de um estilo, significa que é uma cerveja que tem as características daquele estilo. Então, no caso da Session IPA, é uma cerveja aromática, amarga, só que ela tem um teor alcoólico mais baixo do que normalmente a gente vê naquele estilo. Então, uma Session IPA, por exemplo, vai ter aí seus 3 e pouco, 4% de álcool, enquanto uma IPA mais tradicional vai para 5, 6% de álcool. Então, quando você vê Session alguma coisa, é uma cerveja daquele estilo, só que com um teor alcoólico um pouco mais baixo. Normalmente o corpo também é mais baixo. Outra expressão que tem a ver com as características da cerveja, High Gravity, que é literalmente uma gravidade alta. Lembra que eu falei de OG e FG? A High Gravity normalmente são cervejas que têm esses números altos porque tem um teor de açúcar. Açúcar, foda, né? Tem um teor de açúcar muito grande na cerveja e esse açúcar é o que vai se transformar em álcool.
Então, cervejas High Gravity são cervejas normalmente mais alcoólicas, com corpo mais elevado, por exemplo, Imperial Stouts, Barley Wine, Quadruples, todas essas são cervejas High Gravity, normalmente cervejas mais alcoólicas, cervejas que você pode guardar mais, pode envelhecer e elas vão ganhar um pouco mais de complexidade com o passar do tempo. Então, cervejas High Gravity são cervejas mais complexas, mais alcoólicas, mais pesadas. Outras duas expressões que têm a ver com a característica da cerveja, você também vê muito por aí, é Imperial e Double. E tanto Imperial quanto Double estão relacionados a quantidades maiores de determinada característica de cerveja. Por exemplo, Imperial Stout é como se fosse uma Stout mais potente, né, digamos assim. Então ela vai levar as características de aroma, de corpo, de sabores, teor alcoólico, tudo isso vai para um patamar um pouco mais alto. A mesma coisa com Double IPA, por exemplo, que é o caso da nossa Ribeira. É como se a gente pegasse as características de uma IPA mais tradicional, como a 084, e elevasse em outro patamar. Então a Ribeira é mais alcoólica, é mais aromática, ela tem um corpo um pouco maior. Então quando você vê em Double ou Imperial, algum estilo, é isso. É como se a gente pegasse aquele estilo base e elevasse a um outro. Uma outra expressão que é comum no meio cervejeiro é off-flavor, que significa algo que você não quer no sabor ali da cerveja, né? Então, off-flavor normalmente são defeitos na cerveja. Pode ser que você encontre off-flavors em cervejas que passaram por um processo de fermentação inadequado, ou então passou muito tempo numa temperatura mais alta, uma cerveja não pasteurizada, por exemplo, então começa a oxidar ou apresenta um aroma indesejado. Então, esses defeitos, existe uma gama infinita aí de defeitos, tanto relacionados à luz, fermentação, ingredientes. Quando você ouvir a expressão off-flavor, é relacionado a defeito da cerveja. Uma outra palavra que é muito comum, que está relacionada a tudo isso que a gente falou, é mosto. Eu decidi falar porque nem todo mundo sabe o que é muito comum no vinho também. Mosto é o líquido depois da extração do açúcar das nossas principais fontes, e no caso da gente, da cerveja, é o malte, no caso do vinho é a uva. Então quando a gente tem o líquido já com o açúcar que foi extraído do malte, a gente chama de mosto. E esse mosto é o líquido que vai passar por vários processos, fervura, adição de lúpulo, adição de levedura, vai fermentar e vai transformar em cerveja. Então eu achei interessante falar do mosto aqui porque é o que vai estar presente em todo o processo e nem todo mundo sabe o que é. Então pessoal, eu acho que deu para dar uma pincelada em várias palavras que são comuns no meio cervejeiro e nem todo mundo conhece. Se tem mais alguma palavra que a gente não falou aqui e você tem dúvida, deixa um comentário aí. Sigam a gente nas redes sociais, consumam um produto local. Valeu! Nada a ver, né? Isso que eu falo.